Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. A Petz e a Dasa estão aproveitando o período de correção na Bolsa de Valores para fazer programas de recompra. Essa prática a gente vem observando aí desde o ano passado, né? Algumas empresas anunciando programas de recompra. As empresas conhecem a sua saúde financeira, a sua saúde empresarial por dentro, né? Elas sabem o que está acontecendo, então elas têm a nítida sensação do que é justo e do que não é. E toda vez que suas ações ficam muito baratas, elas aproveitam para fazer programas de recompra. O presidente da Vale, no ano passado, disse que era muito preferível ele comprar ações do que investir em qualquer outra coisa. A Vale comprar ações de si própria do que colocar o dinheiro em qualquer outra aplicação. Então é exatamente isso que a gente tem visto várias empresas anunciando programas de recompra, né? O Conselho de Administração da Petz e da Dasa, esses dois conselhos aprovaram o programa de recompra de ações, com o objetivo de maximizar a geração de valor para o acionista, por meio de administração eficiente da estrutura de capital. As ações adquiridas serão mantidas em tesouraria e posteriormente serão canceladas ou alienadas. A Petz anunciou que pretende adquirir 11,6 milhões de ações ordinárias. Isso representa aí 2,52% das ações totais emitidas pela empresa e de 3,47% nas ações em circulação no mercado. O prazo para a realização das aquisições iniciou em 15 de agosto e será encerrado em 15 de fevereiro do ano de 2024. Tendo em vista que o programa tem duração de 18 meses, cabe à diretoria da Petz definir as datas e a quantidade de ações que a recompra será efetivamente executada. A empresa utilizará até 118 milhões de reais para essa recompra. A Dasa, por sua vez, vai adquirir 14,06 milhões de ações ordinárias, representativas de 2,51% das ações totais e 19,57% das ações em circulação no mercado. O prazo para a realização de aquisições iniciou em 12 de agosto de 2022 e será encerrado até 12 de fevereiro de 2024, tendo uma programação de 18 meses. A companhia utilizará 930,6 mil para fins de recompra, considerando o saldo disponível na reserva de capital. Então, isso é comum para as empresas que estão achando que suas ações estão muito baratas. Olha, o fundo canadense CDPQ, que é um dono de um portfólio de investimentos da ordem de 365 bilhões de dólares, 365 bilhões de dólares, ele está otimista com o Brasil. Olha, os pessimistas devem estar desesperados com essa informação. Devem estar desesperados. Um dos maiores fundos globais de investimentos em ativos da economia real, com projetos de infraestrutura, anunciou Eduardo Farrar como Country Head no Brasil. E ele que deu essa notícia da visão otimista vamos dizer assim, dos gestores do fundo, né? Então eles estão otimistas com a expectativa que eles têm pela frente de conquistar um melhor posicionamento no mercado brasileiro. Vamos ver se tem algum destaque aqui para comentar. Um dos maiores fundos globais de investimentos em ativos de economia real, que foca em especial em projetos de infraestrutura, eles estão otimistas em relação ao Brasil. Com cerca de 365 bilhões de dólares, ele é um dos grandes fundos de investimentos do mundo, né? E eles têm 7 bilhões de dólares investidos no Brasil. Ele foi criado em 1965 e ele é um fundo de investimentos de Quebec, no Canadá. Tem escritório em São Paulo desde 2018 e investe em alguns ativos de infraestrutura relevantes, como o Prologis,
que é um fundo de investimento imobiliário focado na construção de galpões logísticos do tipo AAA, de alto padrão, com operações no Rio e em São Paulo. Tem investimentos também na Ivanhoé Cambridge, que é uma desenvolvedora de projetos de real estate e uma das acionistas da administradora de shopping centers Ancar Ivanhoé, dona do Conjunto Nacional de Brasília, Shopping Nova Iguaçu e Nova América no Rio e Golden Square no ABC Paulista. O Brasil, dizem eles, é um mercado-chave para nós, particularmente o setor de infraestrutura. Estamos muito motivados pela oportunidade de aumentar ainda mais a nossa presença e implementar nossa estratégia de investimento comprometida com um mundo cada vez mais sustentável. O CDPQ é um dos principais investidores institucionais globais. Olhamos para um horizonte de longo prazo nos países que escolhemos para investir. No caso do Brasil, isso não é diferente. Estamos otimistas com as oportunidades do país, elencando setores como de infraestrutura, logística, real estate, óleo e gás, como apostas do fundo no país nos próximos anos, né? Então, está aí, grandes investidores começando a olhar, ampliar os seus investimentos no país. Uma outra notícia que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês: a Ferrero registra crescimento de 30% ao ano e também considerou o Brasil um país estratégico. Então veja, os empresários, os investidores estão num outro patamar. Os analistas, pessimistas, derrotistas, estão em um outro degrau. Um no mundo imaginário, psicodélico, depressivo. O outro no mundo real, no mundo onde as pessoas estão focadas em gerar resultados. Quando você olha para a bolsa e vê ela numa correção, esse mundo real resolve fazer investimentos, enquanto que os analistas, os economistas que estão dentro dos seus escritórios, no ar-condicionado, no carpete, tomando aguinha com gás, cafezinho da Nespresso, estão ali apenas perdidos nos seus pensamentos e nas suas teorias, que dentro do gabinete faz todo sentido, mas quando você põe o pé na rua, aí perde totalmente a validade. Essa é a questão que a gente vem se deparando aí com a Bolsa Brasileira, né? Então, acho que essa é a questão que explica muito essa dicotomia entre o real e o imaginário, né? Para o Brasil, para o responsável pelas operações comerciais da Ferrero do Brasil, Renato Zanoni, o Brasil é um país estratégico para o grupo italiano de alimentos. Ele deu uma entrevista recente e ele disse que o país hoje representa 70% do mercado latino-americano e vem crescendo em ritmo de 30% ao ano. A Nutella foi um dos principais vetores desse crescimento. Hoje está presente em 20% das casas brasileiras, se tornou um objeto de desejo, explicou o executivo. Hoje o grupo italiano fatura 12,7 bilhões de euros, que dá cerca de 77 bilhões de reais, mas por política empresarial não divulga os resultados por cada país. Para Zanoni, ele estava na sede em São Paulo e recebeu a Exame numa entrevista. Ele disse que a qualidade é a verdadeira obsessão da empresa. O fato de ser uma empresa familiar, não listada, não permite tomar decisões estratégicas, nos permite tomar decisões estratégicas visando o longo prazo. Focar na qualidade, mesmo que isso represente um custo imediato, pensando em nosso posicionamento no mercado futuro. Isso sempre fez muito sentido para nós. Os executivos falaram pela primeira vez sobre o caso do Kinder Ovo, produzido na fábrica da Bélgica, que teve apuração aí com relação à contaminação por salmonela, explicando como o caso não afetou minimamente o Brasil, onde o lote sequer chegou a ser importado. O problema foi resolvido em tempo recorde, tanto que não chegou a afetar nosso resultado em nível mundial, disse Zanoni. Na entrevista vou destacar aqui alguns pontos que eu acho que sempre vale a pena a gente escutar executivos, líderes de empresas, para a gente entender como funciona a mente dessas pessoas. Quando a Ferrero chegou ao Brasil, há 25 anos, diz ele, tomou a decisão de considerar o país como um país estratégico, um lugar onde valia a pena desenvolver o negócio guiados por nossa estratégia. Nos últimos 4 anos, dobramos o faturamento aqui. Desde que eu entrei na empresa, há 14 anos como gerente da Tic Tac, vi a empresa multiplicar por 4, tendo duplicado nos últimos 4 anos.
E isso tudo nunca abandonando a nossa filosofia, que é baseada na qualidade dos produtos e na experiência do cliente. Então posso dizer que crescemos fazendo as coisas do jeito certo, pois é assim que acreditamos que teremos nosso true payback lá na frente. Não abrimos mão da qualidade de forma alguma. Por exemplo, nunca mudamos as fórmulas dos produtos para eventualmente ganhar uma maior distribuição em um país tropical como o Brasil. Não diminuímos a dimensão do Kinder Ovo, não pioramos os ingredientes para tentar reduzir preços, não alteramos a experiência de consumo para poder fazer o negócio acontecer. Esse é o driver central da Ferrero. Obviamente, estamos também nos tornando uma empresa cada vez mais eficiente, graças também à escala que estamos ganhando. Mas o fundo, tudo isso, é preservado a qualidade do produto. Afinal, acreditamos que as pessoas vão querer sempre comer um chocolate gostoso e vão pensar imediatamente, por exemplo, na Nutella. Vocês conseguem mensurar o reconhecimento da qualidade por parte dos consumidores? Sim, temos duas dimensões em termos de equity. Uma é a da marca e a outra é a dimensão do negócio. A combinação disso dá o effective equity. Não posso divulgar esses dados, mas posso lhe garantir que essa percepção de marca é sempre superior. Um exemplo, o Ferrero Rocher é sempre considerado uma marca premium. Outro é o tamanho que a Nutella alcançou no Brasil, presente em mais de 20% das casas brasileiras. Então, além da questão de se posicionar como marca premium, vocês responderam à maior demanda dos produtos fitness por parte do mercado. Aqui no Brasil é muito mais diferente e forte em relação à Europa essa questão? Sim, você tem razão. Em relação à Europa, o Brasil é um lugar onde as pessoas tendem a ter uma vida mais equilibrada. Entretanto, por mais que essa alimentação mais funcional cresça como tendência, ainda vai sempre existir espaço do chocolate e da Nutella, ou seja, de ter prazer. No fundo, essa discussão é um pouco mais ampla, não é sobre um ingrediente, é sobre uma alimentação mais balanceada. No final das contas, se as pessoas conseguem ter uma alimentação com todos os tipos de nutrientes e com porções adequadas e hábito de vida saudável, não sedentário, essa combinação é saudável. Aqui no Brasil, a gente implementou o programa Kinder Joy of Movie, junto ao governo de Minas, para trazer uma metodologia que estimula o movimento de crianças dentro das escolas. Trabalhamos com os professores para que possam ter mais repertório de incentivar essa vida menos sedentária, mais ativa. Por que escolheram Poços de Caldas para a produção da Ferrero? Poços de Caldas tem uma questão climática e logística muito relevante, e isso é particularmente importante para os nossos produtos, pois são bastante sensíveis do ponto de vista climático. Então, nossa planta de Poços, que tem mais de 1.000 colaboradores, dobrando de tamanho no final do ano, é estratégica para viabilizar ainda mais a expansão da empresa no futuro. Estamos investindo e modernizando cada vez mais a nossa planta. O ano passado investimos 24 milhões e de lá acreditamos será o nosso futuro produtivo, sendo um hub para toda a América Latina. A planta brasileira é a maior de toda a região. Tá aí uma planta que de repente pode ser objeto de interesse das empresas de telecom. Fica aí também para Oi refletir para possíveis projetos, né, de rede privativa de 5G, de projetos voltados à questão da cibersegurança. Então veja, uma empresa italiana, talvez num primeiro momento ela se sinta muito mais motivada em procurar a TIM, né, por conta da origem italiana. Mas tudo no final das contas são business, né? Então vamos ver, porque eu acho que há sempre espaço de competição quando estamos no mundo dos negócios. Mas enfim, seguramente eles vão fazer investimentos aí em cibersegurança e redes privativas de 5G, inteligência artificial, robótica, coisas do tipo. Ter uma indústria 4.0, vamos dizer assim. O Brasil pode se tornar uma plataforma de exportação dos produtos da Ferrero? Devemos lembrar que somos uma empresa europeia e na Europa temos fábricas muito grandes, muito maiores, pensadas para suprir todo o consumo do continente e para exportar para outros países também. Mas as exportações da planta de Poços de Caldas têm crescido nos últimos 2, 3 anos, quase do mesmo nível da nossa produção local. O Brasil já exporta cerca de 20% do que produz aqui. Como foi o enfrentamento aí da pandemia? Como foi que vocês se viraram nesse período? Durante a pandemia, as pessoas ficaram mais em casa e consumiram mais produtos da Ferrero. Mas essa tendência de consumo permaneceu. Os institutos de pesquisa mostram que ao final da pandemia as pessoas saíram de um contexto difícil, mas ainda persiste uma situação econômica desafiadora. Então elas continuaram indo menos ao cinema, bar, restaurantes do que antes. E os hábitos que adquiriram durante a pandemia acabaram permanecendo. Então, no final das contas, não estamos registrando uma redução de volume em nenhum dos nossos produtos. Muito pelo contrário, todos continuam num ritmo de crescimento bastante interessante, mesmo em termos de volume.
mas a inflação está reduzindo o poder de compra das famílias. Isso impacta a empresa? Muito pelo contrário. Quando as pessoas têm menos renda disponível, o dinheiro delas tem de valer mais. Ou seja, eles precisam errar menos. Então o consumidor quer ter a certeza de que vai comprar um produto de uma marca que aprecia e que tem uma qualidade superior. Ele vai até se esforçar mais, sabendo que o benefício que vai ter no final é garantido. Isso nos leva de volta para a estratégia da Ferrero, a qualidade. Estamos nos beneficiando de todos esses anos de consistência no trabalho e dessa visão do grupo de acreditar na qualidade dos produtos. Conforme as pessoas vão conhecendo cada vez mais os nossos produtos, elas vão permanecendo na marca. É assim que a gente cresce. E como vocês estão lidando com a inflação dos insumos, por exemplo? É inevitável falar sobre aumento de preços. Eles estão aumentando no mundo inteiro e a gente é forçado a aumentar também. É um contexto inflacionário por todos os lados, mas estamos buscando cada vez mais eficiências operacionais para compensar de alguma maneira, mitigar a parte desses aumentos de custos, tentando repassar o mínimo possível para o consumidor final e ao mesmo tempo pensando na sustentabilidade do negócio. Qual a maior região consumidora dos seus produtos? Sem dúvida, a região sul e sudeste, que por sinal são as regiões onde o portfólio completo existe o portfólio completo da Ferrero. No norte, nordeste e centro-oeste, a temperatura, as condições climáticas passam a ser um grande problema. Calor e umidade são fatais para o chocolate. Por isso definimos uma estratégia diferente para essas regiões, onde temos um portfólio diferente também, mas que podemos vender o ano inteiro e mais resistente a temperaturas locais. Por exemplo, investimos muito mais no Raffaello do que no Rocher. E nessas regiões temos pontos de venda super selecionados, onde temos certezas que tem ar-condicionado 24 horas por dia. Tudo isso para garantir a qualidade. Você não vai comprar um produto da Ferrero derretido em uma loja. O consumidor deve ser encantado. Nossos produtos devem valer quanto custam, devem valer a pena. Como garante essa qualidade toda dentro da empresa? Temos um departamento de qualidade comercial que é diferente da qualidade do produto. São dezenas de pessoas, pesquisadores que viajam pelo Brasil, que vão aos pontos de venda avaliar a qualidade desse produto todos os meses. Isso nos dá um guia, uma visibilidade de como nossos produtos vão se comportando ao longo do tempo. O nosso perfil de cliente, né, ele varia. A gente tem, por exemplo, no TikTok, um público bem jovem, adulto, apesar de todo mundo que consome TikTok, então é um público bem amplo. Já Nutella é um consumo amplo também, mas o tomador de decisão normalmente é quem faz a compra, ou seja, são as donas de casa. O Ferrero Rocher é um consumo bem mais adulto, pois ele normalmente está relacionado com o ato de presentear. Geralmente um adulto independente financeiramente é o público-alvo. E no caso da Kinder é pensado para as crianças, mas o grande tomador de decisão são os responsáveis, os pais. Então, apesar de a gente falar para a mesma pessoa, ela ocupa papéis diferentes dependendo do momento de consumo. Nos próximos 2 anos, devemos entregar um crescimento do faturamento de 2 dígitos, mas imaginamos continuar um crescimento em volume no futuro em 1 dígito, após o grande desempenho dos últimos anos. A própria inflação é um fator inevitável e deve ser considerado. Existe ainda espaço para aumentar a penetração nos lares brasileiros dos nossos produtos. Além disso, estamos tirando do forno algumas novas inovações pensadas para o país. Nos últimos anos, trabalhando com o pessoal da Índia, da China, para desenvolver produtos que sejam termorresistentes, para vender a mesma coisa no Brasil inteiro, independente do clima. Então veja, está aí um pouco a visão de um executivo de uma grande empresa italiana e a visão dele em relação ao mercado, à sua operação no Brasil. É isso que a gente tem que fazer. Se você quer investir numa empresa, você tem que estudar a empresa, você tem que acompanhar os executivos dessas empresas. Isso é essencial para poder entender para onde essas organizações estão caminhando. Se você fizer isso, você terá bastante chances de acertar, vamos dizer assim, a sua estratégia de investimento. Ok? Muito bem. Para finalizar, eu gostaria de destacar que em relação à Oi, nós temos um olhar positivo em relação aos resultados que foram apresentados no segundo trimestre. A empresa segue fazendo o seu dever de casa, segue fazendo a execução do seu planejamento estratégico. Do ponto de vista operacional, nos trouxe no segundo trimestre indicadores positivos do ponto de vista de perspectiva, né, de desenvolvimento, e o balanço que realmente nos interessa é o do terceiro TRI, que vem pela frente.
houve um prejuízo basicamente decorrente aí de uma expressão aí de variação cambial, que vai se reverter agora no terceiro TRI. É o que se espera, uma redução na dívida no terceiro TRI. Quando a gente olha para a questão da dívida da Oi, né, é importante a gente entender que dessa dívida bruta, vamos colocar assim, dos 21 bi, 6,4 bi é em moeda nacional, 14,7 bi em moeda estrangeira. Portanto, a variação cambial afeta automaticamente essa volatilidade da dívida. Ela cresce se o dólar sobe, ela cai se o dólar desce. Então, é isso que a gente precisa entender. Outra informação é que a Oi anunciou um novo diretor de relações com investidores. Ele fez sua trajetória, o Luiz Plaster, ele fez a sua trajetória na Telefônica Vivo, né? Ele trabalhou na Telefônica Vivo durante aí 12 anos, se não me falha a memória, e ele, além disso, ele trabalhou no Ibanks, que é um unicórnio, né? Então ele chegou agora, esteve à frente durante 10 anos. 10 anos ele esteve à frente da área de relações com investidores no grupo aí Telefônica Vivo, né? E ele agora assume a área de RI e acredito que precisa melhor qualificar a área de RI. A área de RI da Oi, para mim, ainda apresenta, vamos dizer assim, fragilidades, né? No sentido de que precisa melhor atender ao investidor, ao acionista pequeno, CPF, que é despreparado. O RI da Oi precisa entender isso, precisa melhorar essa comunicação com esse acionista despreparado, desqualificado do ponto de vista de conhecimento, precisa ter uma dinâmica melhor para responder perguntas. Nós estamos estimulando, viu, Oi? Nós aqui estamos estimulando os acionistas a procurarem vocês. Então vocês precisam também se organizar para responder esses acionistas. Eles têm direito de fazer perguntas e vocês têm, ao meu ver, a obrigação de dar respostas quando possível, né? Então essa comunicação precisa melhorar. Ela ainda não é adequada, ao meu ver. Então a Oi precisa melhorar e qualificar melhor a área de RI, o canal de RI, com os acionistas minoritários. Então, boa sorte ao Luiz Plaster, né, que assume agora essa área de finanças e relações, essa área de relações com os investidores, né? Ele vai ficar subordinado aí, vai ficar ligado diretamente, reportando-se a Cristiane Barreto, que é a diretora de Finanças e Relações Institucionais. Então, procurem por ele, façam perguntas à área do RI, aprenda a ser um investidor ativo. O investidor da Oi precisa aprender a ser um investidor ativo e buscar interlocução com a empresa. A empresa, por sua feita, precisa melhorar essa comunicação, precisa, de alguma maneira, procurar responder com mais celeridade, tirar as dúvidas dos pequenos investidores. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.